Testando. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa casa, né? Mais uma palestra e passe. O nosso companheiro Ronaldo deu um show aí de piano. Ficou todo mundo aí empolgado com o piano do Ronaldo, né? Muito lindo, né? Piano é piano, não tem jeito, né? Eu vou ler uma mensagem para nós. O Sérgio tá meio ruim aqui, né? Dá uma olhadinha. Testando. Testando. Acho que agora melhorou, né? O nosso livro Sempre Melhor, José Carlos de Luca. Ninguém espere recolher o bem em sua vida sem plantar as sementes do bem. E fazemos isso através de um conjunto de atitudes, composto por palavras, pensamentos, sentimentos e ações. Quem quer recolher o bem precisa falar no bem, pensar no bem, sentir no bem e agir no bem. Carecemos de analisar quais sementes estamos plantando em nosso caminho, porque elas inevitavelmente irão crescer ao redor de nossos passos. Essa lei espiritual já havia sido anunciada por Paulo, o apóstolo. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Exatamente isso, né? A gente só colhe o que planta. Então, essa é a grande lei. Uma das leis de Deus, né? E o bom dessa lei é que é para todos. Não é verdade? A nossa companheira Stephanie vai passar a sua mensagem na tarde de hoje para nós, né? E vamos fazer a nossa prece. Vamos rogando ao nosso Mestre Jesus e a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré o amparo, a inspiração e a proteção para cada um de nós na tarde de hoje. Que possamos, Mestre amado, fazer a Tua vontade e não a nossa. Que possamos compreender os vossos ensinamentos e que possamos acompanhar sempre o vosso exemplo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Lembrando a todos que o Vansan vai estar aqui, segunda-feira, dia 4 de agosto. Estão todos convidados. Claro, ele vai estar aqui à noite. Né? A partir das 20 horas, ele estará fazendo a musicoterapia, né? Porque as canções que o Vansan canta são músicas que elevam a nossa alma, são músicas que evangelizam. Então estão todos convidados. E geralmente a casa fica lotada, então chegam mais cedo para pegar um lugarzinho aí, para poder ver o Vansan. Tá? Sim, aqui mesmo. Segunda-feira, às 20 horas. Tá? Obrigada, Rita. Boa tarde a todos. Boa tarde, família Ismênia de Jesus, como eu sempre falo, família espiritual. Muito obrigada por me receberem mais uma vez aqui e eu poder fazer parte dessa continuidade desse trabalho tão benéfico para todos nós nesta tarde de terça-feira. Já agradecendo ao nosso irmão que fez a harmonização musical, né? Porque a Rita falou da vinda do Vansan aqui. Na verdade, toda expressão artística espírita sempre nos coloca numa frequência muito boa. Então, dando continuidade ao trabalho que com certeza já se iniciou bem antes, eu até trago essa primeira imagem de boa tarde, porque a proposta é essa, que a gente busque nesse próximo período em que estivermos aqui juntos, seguirmos por esse caminho, por essa trilha que nos leve a um lugar de consciência e de tranquilidade, para que nós de fato não só consigamos ter uma boa tarde, mas que a gente continue tendo uma experiência sempre boa, que tem que ser uma experiência de consciência.
Então, para essa tarde, eu vim fazer uma provocação. Nosso amigo já tocou, todo mundo já tranquilizou, agora vamos refletir? E a minha provocação é a seguinte. A gente vira e mexe se faz a pergunta, por que a gente encarna? Né? Então a pergunta é essa, por que a gente encarna? Dentro da doutrina, a gente tem diretamente sempre a resposta assim, para evoluir. Tá certo. Então a finalidade da encarnação é a evolução. Tá, mas se evolui como? E aí a gente tem a resposta lá. A gente evolui no burilamento, na convivência com o outro e nas experiências pessoais que experimentamos ao longo da vida, ao longo da existência. E aí a gente, como criança, né, ainda tem mais aquela última curiosidade. Mas como isso se dá? Espíritas, com a intenção de que a gente amplie a compreensão a respeito da encarnação, do processo de reencarnação e a finalidade da reencarnação, é que eu trago todas as colocações que eu vou apresentar aqui. Que o objetivo é que a gente entenda muito antes, porque a gente sempre faz aquela pergunta assim, por que nessa família? Por que dentro desse grupo profissional? Por que vivendo essa experiência? Principalmente quando os desafios nos encontram, né? As expiações cotidianas. Então, antes de a gente até entender esses porquês, por que nessa família, por que isso, por que aquilo, eu quero trazer a reflexão de como se processa o desenvolvimento e a evolução dentro do planeta Terra. Porque aí cabe uma pergunta assim, tá, e por que precisa encarnar? Por exemplo, o espírito não evolui em outra dimensão? Como se dá isso? Por que aqui no planeta Terra? Então, a reflexão que eu trago é para a gente analisar como funciona fisicamente esse processo enquanto nós existimos, enquanto nós estamos aqui vivos no planeta Terra. Então, eu quero começar apresentando para vocês uma reflexão a respeito da física em si, né? Do processo físico dentro do planeta Terra. Eu acho que todos vocês conhecem este homem, Albert Einstein, que óbvio já desencarnou. Ele era um físico alemão e foi ele quem fundamentou a física moderna quando apresentou a sua mais famosa equação. Aquela que a gente estuda, principalmente no ensino médio, né? Que é a energia é igual à matéria e tem uma equação. Basicamente, o que Albert Einstein fez quando ele apresentou essa fórmula, né, ele desenvolveu essa fórmula, e ele então fundamentou a física moderna. Ele diz pra gente, basicamente, tá gente, resumidamente, que matéria, massa e energia têm uma relação essencial, necessária. E através dessa fórmula, ele então mostra pra gente o seguinte, que massa pode se transformar em energia e energia pode se transformar em massa. O que é massa dentro da física, a gente estuda? É matéria. A massa é a quantidade de energia condensada até que se chegue à matéria. Estou falando isso porque antes de nós entendermos por que eu estou nessa família, por que eu reencarno, por que o meu espírito precisa deste corpo material, nós temos que tentar entender um pouquinho como tudo funciona no campo sutil, ou seja, naquele campo invisível. Porque no campo visível da matéria fica mais fácil a gente compreender, mas no invisível não. Só que as coisas estão se processando no campo invisível muito mais do que no físico. O físico é só um reflexo do que a gente está experienciando. Tanto que a Rita falou aqui pra gente de uma das leis de Deus no planeta Terra, que só se colhe aquilo que se semeou. A colheita é proporcional à semeadura. Mas isso fica um pouquinho, às vezes, distante da nossa compreensão. Então, o que este físico Albert Einstein afirmou para a gente depois da descoberta dessa fórmula? Ele diz assim para a gente, ó, a matéria não existe. Tudo o que existe é energia. Você fala, mas como que a matéria não existe se eu me olho no espelho e vejo a minha imagem refletida? Se eu olho para a pessoa que está do meu lado e vejo, se eu olho para esse microfone... Isso é uma condensação de energia, ou seja, tudo o que existe funciona a partir da energia. Gente, estou falando isso porque foi uma afirmação de Albert Einstein, tá? Até a gente chegar numa compreensão melhor. E depois de Einstein, eu trouxe a referência aqui de um outro físico alemão, um pouco menos conhecido, que é Werner Heisenberg. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1932. Só lembrando, o Prêmio Nobel, aí existe o Prêmio Nobel de Física, de Matemática, da Paz, né?
Mas esse prêmio, ele só é dado para alguém que fez descobertas e fez um trabalho muito relevante para aquele campo dentro da humanidade. Então, quando ele recebeu o Prêmio Nobel de Física, significa que ele teve um trabalho com um impacto muito importante dentro do processo da descoberta física do planeta Terra. E aí, este outro físico alemão, ele disse o seguinte, num seminário em Munique, era numa universidade de Munique, em 1968, o Werner faz a seguinte afirmação para nós. O universo não é feito por coisas, mas por redes de energia vibracional, emergindo de algo mais profundo e sutil. Vou repetir essa frase. O universo não é feito por coisas. Ele é feito por redes de energia vibracional. Ele está reafirmando e complementando o que Albert Einstein já tinha dito antes. Que tudo é energia em combinações diferentes. E constatando aquela equação que Albert Einstein apresentou para a humanidade. E aí ele continua dizendo assim, que toda essa rede de energia vibracional, ela emerge, ou seja, ela surge, ela vem de algo mais profundo e sutil, que traduzindo, gente, Deus. É que o físico não vai dizer Deus. Eles não usam essa nomenclatura, nem podem. Mas quando, então, Werner afirma para nós que o universo não é feito de coisas, e sim de energias vibracionais, e que emergem de algo mais profundo. A gente está falando de planeta Terra, tá, gente? Significa que vem de uma fonte. E essa fonte nós já sabemos que é Deus, porque o Espiritismo nos fala isso, e antes do Espiritismo, Jesus já nos dizia isso. E antes de Jesus, Moisés, e se a gente for voltando no tempo, a gente chega em Hermes Trismegisto e muitos outros personagens históricos que falam da mesma temática. Mas eu trouxe essas informações justamente para a gente tentar materializar a compreensão. Porque a pergunta inicial foi, tá, por que a gente encarna? Por que os espíritos encarnam? Se a gente já entendeu que tudo no planeta funciona a partir de processos vibracionais, a partir da informação de Einstein, evoluindo um pouquinho a explicação, a gente tem o seguinte. Tudo que existe é energia. Essas energias, elas criam na sua movimentação campos vibracionais. Esses campos vibracionais atraem massas que aí se organizam de formas diferentes. Esses campos vibracionais com essas massas formam o que a gente tanto ouve dentro da doutrina espírita, que é a sintonia. E aí a atração de corpos, de energias, de pensamentos, ou seja, afinidade. A gente só se afina e atrai aquilo que a gente vibra. Só que essa é uma explicação final de todo um processo físico. Tá. Se tudo que existe é energia, em processo de movimentação que gera uma vibração, a gente tem que entender o seguinte. Todas as nossas emoções e sensações, que lembra que elas acontecem no nosso campo emocional, e elas têm uma ligação direta com o nosso campo mental, que é onde gera o nosso espírito é que pensa e está gerando pensamentos. O que acontece nesse processo? Existem no planeta Terra as mais variadas vibrações de energias emocionais. Então, um exemplo. Existe o processo, a vibração, por exemplo, da paz e existe a vibração da raiva. Existe a vibração da alegria e existe a vibração do medo. São frequências vibracionais diferentes que elas estão se processando no campo sutil, onde a gente não enxerga, mas elas estão acontecendo. E nós conectamos, ou muitas vezes somos fontes criadoras, originais dessas energias. E aí a gente já sabe também, que a gente aprende isso na doutrina espírita, que funciona mais ou menos assim. Uma energia ruim consegue conectar com uma energia boa? Não. Precisa haver o processo de transformação energética. Então, se eu estou frequenciando no campo do medo, eu não estarei me sentindo em paz. Concordam comigo? Quando a gente está com medo, a gente consegue sentir tranquilidade? Se eu estiver sentindo raiva, eu vou conseguir sentir amor ao mesmo tempo? Inclusive, às vezes, quem a gente ama, se a gente está com raiva, o amor dá aquela bloqueada, não é assim? Já tem vontade de esganar a pessoa. Já começa a desejar coisa ruim até para que a gente ama.
Porque essas frequências, gente, elas vão da frequência mais alta, que é a frequência do amor, até a frequência mais baixa, que é a frequência da dor. Então, entre o amor e a dor, existem muitas variáveis. E tudo isso é frequência. Tudo isso é processo vibratório. E aí o que acontece? Em outras dimensões, não há a possibilidade, por exemplo, de uma energia que não é uma energia evoluída, uma energia que tem uma vibração mais baixa, conectar com uma energia mais alta. Vocês querem ver um exemplo? Eu nem sei se todos, mas acho que a maioria já assistiu o livro o filme Nosso Lar, né, que foi inclusive derivado do livro Nosso Lar. Vocês lembram, essa última versão que teve, vocês lembram que o personagem principal que estava em dor, que ele estava encarnado, ele era um médium, utilizou a mediunidade dele de forma totalmente errada, moralmente equivocada. Lembra que depois do desencarne, não é só com ele, mas com todos os outros seres que estavam encarnados depois encarnados. Eles são atraídos para qual tipo de dimensão? Para uma dimensão de frequência baixa. A pergunta é, eles têm autorização e conseguem ter acesso aos mundos superiores para pedirem socorro e terem auxílio? Não. Vocês lembram que o personagem principal, que é o mentor, ele sempre tem que se preparar e pedir autorização para visitar e descer até as dimensões de frequência mais baixa? E aí isso sim é possível. Nós, nesse estágio evolutivo que estamos, a gente frequencia em que campo vibracional? Vocês acham que de alta elevação ou a gente ainda está numa frequência baixa? Baixa. Portanto, pela misericórdia divina, no planeta Terra, quando a gente encarna, é porque aqui existe a possibilidade de troca de frequência. Então, um exemplo. A gente muitas vezes consegue, dentro de um mesmo ambiente, não vou nem falar só dentro do planeta, mas dentro de um mesmo ambiente físico, às vezes ter alguém que está sentindo muita raiva e um outro que está sentindo muito amor. Não consegue? E aí, onde é que se dá a transformação da energia? No contato entre esses seres. Portanto, para nós conseguirmos passar para o processo de evolução, ou seja, de mudança de frequência, nós vamos ter que necessariamente viver essas experiências. E é por isso que dentro do mesmo planeta Terra, nós temos, por exemplo, como tivemos espíritos como Chico, Divaldo, Irmã Dulce, pessoas de uma elevação, que não são espíritos perfeitos, não são nem espíritos bons ainda, tá? Na ordem das classes evolutivas. Mas são espíritos com frequência, eles já existem e manifestam frequências mais sutis, ou seja, mais próximas do amor. E nós temos no mesmo planeta pessoas que conseguem, governando um país, enviar uma bomba e matar crianças e doentes dentro de um hospital. Não está no mesmo planeta? São frequências diferentes? Sim, mas estão em espíritos encarnados na matéria. Porque a matéria, gente, ela é o campo que literalmente nos aprisiona, nos mantém presos aqui. Só que é durante esse processo que a gente vai viver essas muitas experiências. E por que a gente tem que ter consciência disso? Porque eu tenho que não só saber disso, como ter a consciência de que eu devo buscar transformar a minha frequência de todas as formas possíveis. Então, por exemplo, a minha vinda até o Ismênia, se eu começar a participar de um grupo de estudo e trabalhar no Ismênia ou qualquer outra casa onde eu encontre afinidade, isso é uma possibilidade de mudança, transformação moral, / transformação energética para o meu ser? Sim. Então, vocês entenderam mais ou menos como é que tudo funciona fisicamente? Então, é por isso que nós encarnamos. Então, a resposta é, por que o espírito encarna? Porque ele necessita dessa experiência. E o único campo do grupo de espírito que nós somos, nesse estágio evolutivo, de acontecer essa transformação é nessa dimensão. Porque só aqui a gente tem acesso tanto ao que é muito bom, quanto ao que é muito ruim. E onde vai ficar a escolha? No nosso livre-arbítrio. Então aqui é o lugar de nós conseguirmos fazer isso. Portanto, isso nos acende 2 alertas. Primeiro, de que nós temos que fazer boas escolhas morais na nossa existência. Ou seja, muitas vezes é difícil, é ruim, é chato, mas é o certo, principalmente para você, faça.
Isso vai exigir uma dose de sacrifício, de transformação, muitas vezes até de você abrir mão e mudanças de hábitos e comportamentos? Sim, mas é nesse caminho que você tem que ir. E você tem um sensor, um guia para isso, porque a gente tem, que é a nossa consciência. E aí tem um outro lado, que essa é a parte do mundo interior que a gente trabalha. Mas tem um outro mundo, que é o do exterior, que é o meu contato com o outro. Porque, de novo, como se dá o processo de transformação moral, ou de amadurecimento do espírito, ou de evolução, não importa a forma que a gente use para falar isso. Como é que se dá? Só no contato com o outro. Se você se isolar no alto de uma montanha para viver uma vida de celibato, você vai terminar a sua existência apenas tendo feito um sacrifício material. Energeticamente, o teu espírito não mudou. Então, no processo de exteriorização, o que é que eu tenho que entender, espírita? Exatamente isso, que nesse mundo eu tenho a oportunidade, o tempo inteiro, de me relacionar com mundos energéticos diferentes do meu. E aí é aquele momento em que a doutrina nos faz o convite, que já foi feito por Jesus, a doutrina só reafirma, de aceitar, compreender o outro, mesmo que esse outro seja muito diferente de mim. Tem um jornalista e escritor dos Estados Unidos, já falecido, chamado Walter Whitman. E ele usava uma frase que eu gosto muito, que ele dizia assim: não seja crítico, seja curioso. Na vida, a gente, até por conta da nossa tendência e do nosso baixo grau evolutivo, a gente tem uma tendência de colocar as nossas crenças, a nossa cultura, as nossas limitações diante dos nossos olhos toda vez que a gente se depara com alguém ou uma situação que seja diferente para nós, principalmente que nos desagrade. Todas as vezes que eu olho para qualquer situação ou para qualquer pessoa com um olhar crítico, ou seja, eu ponho no julgamento, ali eu bloqueio a minha possibilidade de trocar, de transformar energia e de entrar naquele universo e saber mais daquele universo. Todas as vezes que eu tiver consciência de que somos espíritos imortais em processo de evolução, com múltiplas experiências encarnatórias, e eu olhar para o outro e para a situação com um olhar de curiosidade, ali eu abro todo o meu campo, não só de transformação energética, como também de aprendizado e evolução. E veja, gente, eu olhar para o diferente e aceitar o diferente não significa dizer que eu tenho que trazer isso para a minha experiência. Que eu tenho que começar a conviver ou copiar ou fazer parte daquela conduta ou daquela situação. Uma coisa não tem a ver com a outra. Só que todas as vezes que algo me incomoda muito e eu tenho o processo de crítica e julgamento, para qual frequência eu me lanço? E todas as vezes que eu olho e tenho o olhar de curiosidade, nem que seja só pela vertente, pelo viés da compreensão, para qual energia eu me lanço? Por isso que Jesus falava assim, não julgueis. Por isso que Jesus falava, perdoai. Por isso que Jesus falava, são todos filhos de Deus. Porque materialmente no planeta Terra é essa visão que a gente tem que ter. Senão a gente realmente não faz a mudança do nosso processo evolutivo. Então aqui nós temos a oportunidade de ter essas experiências. Porque muitas vezes, quando a gente pensa, e é uma das tônicas do Espiritismo, na lei de causa e efeito, que também pode ser traduzido por semeadura e colheita, né? Ação e reação, de novo, não importa o nome, mas a finalidade é a mesma. Quando a gente pensa, espírita, na lei de causa e efeito, é uma tendência nossa de olhar para essa lei divina com o olhar de crime e castigo, dívida e quitação de débito. Mas a gente tem que entender que a lei de causa e efeito, ela tem exatamente a mesma função e a mesma proporção para o processo, por exemplo, de trabalho e crédito, de ganho e merecimento, de acessar o bem e evoluir. Tem exatamente a mesma função, mas a gente, até em função da nossa pouca compreensão, olha dessa forma. Toda vez que fala em causa e efeito, ai meu Deus, a gente já pensa em karma, né? Que em alguns segmentos usa essa expressão karma, que seria também um destino. E o tal do dharma?
Porque a gente não faz só coisa ruim. Agora a questão é, eu estou caminhando nessa existência com os olhos abertos, consciente do... Então a pergunta é, por que o espírito encarna? Não é só para viver mais uma vida. Ele tem a finalidade de passar por esse processo de transformação da sua frequência, da sua energia. E agora que eu já expliquei toda essa parte, a gente tem uma resposta muito mais resumida e bem coerente do Espírito de Verdade dentro do Livro dos Espíritos, exatamente para essa pergunta. Então eu expliquei tudo isso para agora a gente entender melhor o que o Espírito de Verdade vai responder para Kardec e para nós na seguinte pergunta. O Livro dos Espíritos, na tradução de Herculano Pires, questão 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Que seria a mesma coisa do por que a gente encarna. Então, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Que a gente poderia perguntar, por que não dá para evoluir em outra dimensão? E aí o Espírito de Verdade responde assim para nós. É uma resposta longa, então eu coloquei em etapas. Ele diz assim, Deus a impõe, ou seja, impõe a encarnação, com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Se a gente pensar na lei de causa e efeito apenas como crime e castigo, a gente faz de tudo isso uma expiação. Se a gente conseguir entender do que nos falou Albert Einstein, do que nos falou Weber e do que nos fala a espiritualidade o tempo inteiro, a gente entende como missão. A gente transforma a frequência. Então percebam, segundo o Espírito de Verdade, Deus impõe a encarnação aos espíritos para levá-los à perfeição. Ou seja, é para evoluir? É. Mas a gente tem que entender o processo. E aí ele continua respondendo assim para a gente. Mas, para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Para chegar à perfeição, o espírito precisa vivenciar todas as vicissitudes da experiência corpórea. Quando a gente pensa em vicissitude, a gente pensa só em coisa muito difícil. Não, gente, o nosso dia a dia, se a gente parar para pensar, tem vicissitude pra caramba. Quantas vezes você não está afim de trabalhar e tem que ir? Quantas vezes você está brigado em casa, não tem nem vontade de voltar para casa, mas vai ter que voltar? Não é assim? São as vicissitudes. Quantas vezes você chega num lugar e no atendimento alguém passa grosseiramente à sua frente, nem sequer te pede desculpa e aquilo te irrita? Vicissitudes. Viver para o espírito em si já é uma vicissitude, porque, de novo, ele está aprisionado num campo magnético. Então, para o espírito, para o indivíduo, individualmente, é necessária essa experiência para que haja a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, que é de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Então, a encarnação tem ainda outra finalidade, ou seja, não é só a evolução individual. É a evolução coletiva. Como se dá? Na troca de frequências. Para que juntos a gente vá subindo degraus. A gente vá galgando aprendizados e melhorando. Então, há ainda outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Ou seja, você é uma criatura de Deus, com quem Deus conta, porque você faz parte do processo de evolução da própria criação e do próprio planeta. E aí ele continua dizendo assim para a gente. Essa parte eu coloquei até grifada, porque entra na explicação que eu dei da matéria. Ele diz assim, é para executá-la, ou seja, executar a sua missão, que ele, o espírito, toma um aparelho em cada mundo, em harmonia com a matéria essencial do mesmo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Então, é para executar essa tarefa que cada espírito toma na sua dimensão o aparelho que precisa. No nosso caso é o corpo físico, né? Para que em cada mundo, em harmonia com a matéria, qual é a matéria essencial do planeta Terra? A carne. A matéria para o ser humano, para o espírito encarnado, né? A fim de nele cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. Porque veja, existem outras dimensões para a evolução? Sim. Mas a gente já consegue alcançá-las? Não. Nós sabemos, por exemplo, que a gente vive no mundo de prova e expiação
E que o processo é que um planeta Terra chegue ao nível de planeta de regeneração. Por exemplo, no planeta de regeneração já não tem a necessidade de tanta dor, de tanto desafio. Mas aí é que são espíritos que já estão mais amadurecidos consciencialmente. Nós ainda não estamos. E aí ele finaliza dizendo, e dessa maneira, concorrendo para a obra geral, também progredir. Então aqui vocês percebem que o Espírito de Verdade, nessa questão do Livro dos Espíritos, amarra e explica o que Albert Einstein já dizia. E o que também o Weber diz pra gente. Então é assim que funciona. Os relacionamentos no planeta Terra, eles não acontecem apenas ou primeiramente num processo material ou intelectual. Na realidade, gente, a nossa comunicação com o outro, ela é 5% intelectual. Ela é 95% emocional e frequencial. E então isso tudo se processa justamente no campo sutil. E se nós não tivermos consciência disso, a gente continua invigilante com os nossos pensamentos, com a qualidade do que a gente pensa. A gente continua invigilante com as escolhas dos conteúdos que a gente consome. A gente continua invigilante com as escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Então é mais ou menos assim, acordei super bem. Ao invés de eu ir lá passar meu café, fazer minha oração, uma vibração para começar, não, eu vou lá para dentro do grupo do WhatsApp. 8 horas da manhã na cama ainda. Não te dou 15 minutos para você já estar totalmente com a sua energia alterada. E isso não é uma crítica, é uma escolha de cada um. Onde a gente conecta o tempo todo, isso é uma questão de consciência, né? E mais, normalmente quando existe uma situação que está nos aborrecendo, a gente normalmente fica repassando aquela situação muitas vezes na nossa mente. Quando o que a gente deveria era pensar assim, tá, vou ali fazer uma oração, tomar aquele copinho d'água que Chico tanto dizia pra gente da água da paz, para ver se eu recupero, porque inclusive a água, gente, a própria água, H2O, quando a gente toma, ela dá uma reorganizada nas moléculas do nosso corpo. Então, lembra que desde pequeno, quando a gente está nervoso, quando a pessoa desmaia, passa mal, o que fala? Traz um copo d'água. Vocês percebem que isso, gente, é uma informação que está no inconsciente coletivo? É uma ação intuitiva do homem. Por quê? Porque ele sabe disso. A gente pode não lembrar, porque a vida distrai muito a gente vive muito distraído. Mas existem informações e que passam de geração em geração que elas têm uma fundamentação física. Então, a água, ao ser absorvida pelo corpo humano, ela tem a capacidade de reorganizar moléculas. E quando ela reorganiza moléculas, o que acontece? A gente tranquiliza. E quando a gente tranquiliza, muda de frequência. Quantas vezes vocês já passaram por uma situação de estarem muito aborrecidos, às vezes chorando copiosamente, você está angustiado e de repente chega alguém, normalmente uma pessoa da família, perto de você e fala assim, o que está acontecendo? E você chora, conta para a pessoa, às vezes e a pessoa fala assim, calma, vai ficar tudo bem. Ou te dá uma água, dali a pouco você fala assim, engraçado, já não estou tão agoniado, já não estou sentindo aquilo que eu estava sentindo. Não é assim que funciona? Transformação de frequência energética. Aquele ser se aproximou de você, trazendo uma outra frequência que você possibilitou acesso. E aquela pessoa fez o que? Ela te alçou, ela te retirou, te auxiliou, na verdade. Porque a gente só sai se a gente quiser. Ela te auxiliou a mudar de frequência. E se nós não tivermos essa consciência, a gente continua repetindo os mesmos comportamentos, as mesmas ações e olhando para a vida com o mesmo olhar, materializado. Nós estamos numa experiência material, mas a condução dessa experiência material acontece no mundo sutil e orquestrada pelas escolhas do nosso espírito, que vai estar em frequências que nós escolhermos. É isso, gente. Então eu espero que tenha ajudado a esclarecer por que o espírito encarna. Porque é aqui, na nossa faixa evolutiva, que a gente tem a possibilidade de ter frequências variadas de ação uma sobre outra. Por isso que a gente fala que a gente influencia e é influenciado o tempo inteiro. E com essa consequência a gente passa a ter escolhas mais saudáveis, ações mais conscientes e ficarmos mais tempo em frequências que sejam mais elevadas. E isso é que conduz o homem
Na verdade, o espírito, quando eu falo homem, é o espírito encarnado, ao processo de evolução. É isso, gente. Muito obrigada. E para finalizar, uma imagem que sempre nos coloca numa frequência maravilhosa, que é Jesus com todo o seu amor sobre nós. Muito obrigada, gente. Boa semana e até a próxima vez. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada.